Sabe quando acontece? Você tá lá mexendo no celular, super concentrado em alguma coisa, organizando uns arquivos, vendo umas fotos e de repente, pof, o aplicativo some e você volta para a tela inicial. Simples assim, sem nenhum aviso, sem se despedir. É bem frustrante, né? Mas por trás dessa pequena raiva do dia a dia tem toda uma história. Essa experiência de um aplicativo que evapora no meio do que a gente está fazendo é, tipo, universal. Mas o que será que realmente acontece por trás das câmeras? Porque, olha, não é só um erro aleatório. É o resultado de uma sequência de eventos, quase como se fosse uma decisão calculada tomada ali nos bastidores do aparelho. E essa história toda está escrita aqui, ó, nesse log de erro. Olhando assim pela primeira vez, parece um monte de código que não faz sentido nenhum, um caos de texto. Mas, na verdade, isso aqui é um relatório super detalhado, é tipo o caixa preta de um avião, que conta pra gente exatamente o que deu errado. Então, vamos mergulhar nisso. Para a gente conseguir entender o que aconteceu, vamos tratar esse log como se fosse um relatório da perícia. O primeiro passo em qualquer investigação é estabelecer os fatos básicos, né? O que, onde e quando. Vamos dar uma olhada na cena do crime para achar as primeiras pistas. E olha só, o log já entrega tudo de bandeja, organizadinho como se fosse um boletim de ocorrência. A vítima, o aplicativo OneDrive. O local do crime, um iPhone 16,2 rodando o iOS 26.1. E a hora exata do incidente, 29 de novembro de 2025, às 6h06 da tarde. Com isso, a nossa cena do crime está oficialmente montada. Bom, agora que a gente já sabe a vítima, o local e a hora, a investigação avança para a próxima pergunta. Como? Qual foi o golpe final que fez o aplicativo fechar? A gente precisa achar a arma do crime, que está escondida no meio desse código todo. E achamos. Bem aqui. No meio daquele monte de texto, uma linha se destaca. Primeiro, XCR, que já confirma que foi uma parada bem abrupta, mas a pista mais importante mesmo é essa aqui, SIGQ. Essa é a nossa arma do crime. Tá, mas o que é esse tal de SIGQ? Pensa nele como uma ordem final do sistema operacional. Não é um pedido, não é uma sugestão, é um comando absoluto, que não dá para ignorar, e que diz para o aplicativo: seu tempo acabou, feche, imediatamente. O aplicativo não tem nem chance de argumentar, de salvar o trabalho, nada. E isso nos leva para um ponto que é fundamental. Muitas vezes, um aplicativo fecha por causa de um erro interno dele mesmo, sabe? Mas não foi o que aconteceu aqui. O OneDrive não tropeçou e caiu sozinho. Ele foi empurrado. Ele foi encerrado por uma força externa. E isso significa que não foi um acidente. Foi uma decisão. O fato de ter sido uma decisão muda completamente o jogo. A nossa investigação agora vai para outro rumo. Se não foi um acidente, então quem deu a ordem? Quem é que tem o poder de dar um comando final desses como o CQ? A gente precisa achar nosso principal suspeito. Cavando um pouquinho mais fundo no log, a gente acha outra pista bem interessante. Um nome meio diferente. Running Board. Parece até nome de vilão de filme de espião, mas a identidade dele é bem mais próxima do que a gente imagina. E o nosso principal suspeito, o Running Board, não é um vírus nem um outro aplicativo. Ele é uma parte central do próprio iOS. Pensa nele como se fosse o supervisor do sistema, o gerente da fábrica, sabe? A função dele é ficar de olho em todos os aplicativos para garantir que eles estão se comportando direitinho. E aqui a gente tem a grande virada da nossa história. O culpado não é alguém de fora, foi o próprio sistema operacional, a base de tudo no celular, que decidiu encerrar o OneDrive. A ordem veio de dentro de casa. Isso levanta a pergunta mais importante de todas. Por quê? Por que o sistema operacional se viraria contra um aplicativo que ele mesmo deveria proteger? Qual seria o motivo para uma atitude tão drástica assim? Chegamos então na fase final da investigação, o motivo. A gente precisa entender o que levou o sistema operacional a dar seu veredito final e basicamente executar um dos seus próprios aplicativos. A resposta, o motivo, está em outro código. Bug_type 1309. Para os engenheiros da Apple, esse código significa uma coisa bem específica. O aplicativo parou de responder. Ele ficou tão ocupado, tão travado em alguma tarefa, que começou a ignorar os chamados do sistema. Para a gente entender por que ele parou de responder, precisamos falar sobre threads. Imagina que um aplicativo é uma fábrica. Para fazer o trabalho, ele contrata funcionários, que são as threads. Cada um tem uma tarefa. Um cuida da aparência do app, outro baixa um arquivo, um terceiro processa alguma informação. O problema é que se muitos funcionários tentam fazer muita coisa ao mesmo tempo, a fábrica inteira pode simplesmente parar. E o nosso log confirma essa suspeita. Olha isso. A gente vê uma verdadeira multidão de funcionários.
Tem a thread principal, que cuida da interface, tem threads para a internet, como a F-Networking, e até para os sensores de movimento do celular, com o Core Motion. A fábrica estava um verdadeiro caos, com gente trabalhando para todo lado. O aplicativo estava ocupadíssimo. E o ponto-chave é o seguinte: o iOS tem um mecanismo de segurança chamado Watchdog, ou cão de guarda. É tipo um cronômetro. O sistema operacional fica perguntando para o aplicativo: "Ei, tá tudo bem por aí?" E se não recebe uma resposta dentro de um certo tempo, o cão de guarda entra em ação para impedir que o celular inteiro trave. E no nosso caso, tudo aconteceu muito rápido. Analisando os horários no log, a gente vê que o OneDrive ficou aberto por apenas 87 segundos antes de ser fechado, menos de 1 minuto e meio. Nesse tempinho, alguma coisa sobrecarregou o app a ponto de ele ficar em silêncio e parar de responder para o sistema. E assim, a imagem completa se forma. O sistema operacional não é o vilão da história. Na verdade, ele é o herói anônimo, agindo como um segurança. A missão principal dele é garantir que a nossa experiência de uso seja boa, que tudo flua bem, e para isso, ele teve que sacrificar um aplicativo para salvar o sistema inteiro. E essa é a grande lição aqui. Uma falha de aplicativo não é só um bug de programação. É a história de um sistema se protegendo, tomando decisões muito difíceis em milissegundos para manter a nossa experiência de uso intacta. Então, na próxima vez que um aplicativo simplesmente desaparecer da sua tela, talvez a reação não seja só de frustração. Agora que a gente sabe o que rola nos bastidores, dá para imaginar todo o drama de decisões e consequências que acontece por trás daquele simples retorno à tela inicial.